Oi, amados! Muito bom dia! Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. E, amados, como eu disse no último vídeo, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o amor aos irmãos e sobre alguns tipos de situação que tem acontecido dentro das igrejas. E hoje nós vamos entender um pouquinho a respeito do porquê não estamos conseguindo manifestar este amor para com os nossos irmãos. O porquê nós temos visto tantas barreiras, tantos problemas, principalmente no meio cristão e dentro da igreja. Bom, amados, você já ouviu alguém falar assim: eu é que não volto mais para a igreja me machucou muito? Ou você saiu da igreja por algum motivo, por fofoca, alguém falou mal de você, ou por alguma contenda que houve ali, uma falta de disciplina do pastor, né, para com algum membro que estava ali dentro fazendo coisas ilícitas e que você viu que eram erradas, você viu que não eram corretas, que estavam fugindo daquilo que a palavra de Deus ensina. Mas o pastor não fez nada, a pastora deixou passar. Ah, não, isso daí, o irmão é assim mesmo. Aquela síndrome de Gabriela, né? O irmão nasceu assim, ele vai morrer assim. Bom, amados, eu vejo que muitas pessoas têm saído feridas da igreja. E aí vem aquele velho jargão: o lugar que te fere também é o lugar que te cura. Ou seja, não tem problema você ser ferido não, porque esse mesmo lugar que está te ferindo, ele vai te curar. Olha, amados, isso é jogar na conta de Jesus uma coisa que nós temos praticado contra os nossos irmãos. Pois é, amados, no domingo houve um teatro na igreja sobre a Páscoa e um adolescente, ele pegou e ele estava ali simbolizando Jesus, né? Quando ele tomou a Bíblia e ele começou a falar com a igreja. E ele estava falando sobre evangelismo. Ele estava falando que ele tinha ido com alguns amigos na beira da lagoa aqui na cidade evangelizar. E aí, num dado momento, ele parou na porta de um estabelecimento e tinha uma jovem lá que estava tomando um uísque e ela falou com ele que ela nunca mais voltaria para a igreja, porque ela tinha sido muito machucada na igreja. Ou seja, aquela jovem, ela já tinha sido convidada a estar em comunhão numa igreja, mas porque ela foi machucada, ela abandonou a igreja. E tem muitas pessoas que vão dizer assim: é porque essa pessoa não estava olhando para Cristo, é porque essa pessoa estava com foco no lugar errado. O problema é a pessoa. Nem sempre, amados, muitas vezes o problema está no meio da igreja, mas que, dadas das vezes, a liderança não se posiciona. Eu fiz parte de muitas igrejas, né, por mudança mesmo de casa, enfim. Ou teve uma igreja que eu fui expulsa porque eu estava apontando os erros que estavam acontecendo dentro da igreja e o pastor era novo. E aí eu comecei a falar com ele: olha, infelizmente o Ministério de Louvor está passando por uma omissão da liderança e tem muitos problemas, irmãos que sobem no altar para fazer louvor brigando, esposa com o marido brigando, um falando palavrão pro outro. E eu fui apontando isso para o pastor da situação que estava acontecendo e acabou que o pastor negligenciou o problema, passou para a esposa dele, que tinha sido denominada pastora, e ela me expulsou da igreja. É mais fácil, né, amados? É mais fácil expulsar aquele que quer consertar o erro do que aqueles que estão errando. Só que é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, amados. E já vai abrindo a sua Bíblia comigo aí em 1 Coríntios capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 4 e vamos até um dado versículo do capítulo 5, para que nós possamos entender por que tem acontecido tantas coisas ruins dentro da igreja e as pessoas têm saído. Algumas pessoas, amados, saem porque realmente nunca foram dos nossos.
nunca estiveram verdadeiramente entregues a Jesus Cristo. Foram por algum benefício que pensaram que iam receber, e aí quando receberam, pronto, já recebi o que eu queria, agora eu vou sartar fora e vou voltar para o mundo. Ou tem aqueles que foram por algum outro motivo, razão, causa ou circunstância e ficaram ali até um dado momento, mas chega um momento que essa pessoa sai. Mas existem aqueles que não sairão porque estão acomodados naquilo que eles foram fazer dentro da igreja. E, amados, o que eu mais ouvi das últimas lideranças que de igrejas que eu frequentei, foi a seguinte frase: eu não preciso tirar o irmão que está dando problema, porque é Deus quem tem que tirar. Eu não tenho autoridade. Presta atenção nisso. Um líder religioso dizendo que ele não tem autoridade para remover alguém que foi chamada para exercer um ministério dentro da igreja. Amados, isso é uma mentira. Pois se existe alguém com autoridade para nomear ou retirar alguém de um cargo de dentro da igreja, esse alguém é o líder da igreja, é o pastor. Portanto, se o pastor, ou pastora, ou padre, ou seja lá quem for, que é líder da igreja, não se posiciona a respeito de pessoas fofoqueiras, beberrões, sabe? Essas pessoas que ficam criando contendas. Se esse pastor não se posiciona, se esse líder espiritual não se posiciona dentro da igreja dele, ele está permitindo a destruição dentro dessa igreja. E é por isso que muitas pessoas saem, por verem a omissão da liderança, por verem a negligência da liderança. Quantas pessoas estão sendo difamadas, insultadas, machucadas por irmãos dentro da igreja e a liderança não faz nada? Ou quantas vezes você vê ali, né, você tá passando por uma situação como eu, por exemplo, passei pelo meu divórcio, ao qual eu vi o meu marido ser favorecido na decisão que ele estava tomando, que vai totalmente contra a palavra de Deus. Mas eu não, eu era a tola que destruiu lá, eu era terrível porque a igreja tem feito isso. E principalmente a liderança, porque os liderados são um reflexo da liderança, 90% das vezes. Então os liderados, eles acusam as mulheres, por quê? Porque os líderes acusam. Porque é isso que eles estão aprendendo. E isso é muito triste, amados. Então vamos ler aqui do versículo 17 do capítulo 4 de 1 Coríntios, e nós vamos ler até o versículo 13, tá bom? Do capítulo 5. E a palavra diz assim: por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará à lembrança os meus caminhos que estão em Cristo, assim como eu ensino por toda parte em cada igreja. Paulo está escrevendo aos Coríntios, ok? Mas alguns andam envaidecidos como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas irei em breve até vós, se o Senhor quiser, e conhecerei não as palavras dos envaidecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não está em palavras, mas em poder. O que quereis? Que eu vá até vós com vara ou em amor e em espírito de mansidão? É relatado frequentemente que há fornicação entre vós, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios é mencionado, que alguém possua a mulher de seu pai. E vós estáis convencidos e nem vos haveis entristecido para que fosse tirado do meio de vós o que fez esta ação. Pois eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se eu estivesse presente a respeito daquele que fez tal ato.
E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, o tal seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A vossa vanglória não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Eu vos tenho escrito por carta para não vos ajuntardes com os fornicadores, porém não quis dizer com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os extorquidores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos mantenhais na companhia de qualquer homem que, chamado de irmão, seja um fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquidor. Com o tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não fazeis julgamento vós, os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Portanto, apartai-vos dentre vós essa pessoa perversa. Amados, vejam bem. Paulo aqui em Coríntios, em 1 Coríntios, ele começa falando com o pessoal de Corinto a respeito de todos os pecados que eles vinham cometendo como igreja. É isso mesmo. Não é como o mundo, era como igreja. E ele vinha alertando aquele povo a respeito desses pecados. E um dos pecados que mais se havia sendo cometido entre eles era o pecado de fornicação, idolatria e prostituição. Quando chega aqui no capítulo 4, nesses versículos que nós lemos, nós vemos que ele vai dizer que ele ouviu falar que haviam muitos envaidecidos no meio dos irmãos, no meio da igreja. E ele vai dizer assim: vocês querem que eu vá até vocês com a vara, com a correção ou com amor e em espírito de mansidão? E por quê? Porque ele já tinha escrito outras cartas para aquela igreja, mas a igreja se mantinha em pecado, a igreja se mantinha em fornicação, em prostituição e em outras coisas que eles estavam praticando. E aí Paulo ele continua falando: como é que vocês querem que eu vá até vocês agora? Porque até então eu estava corrigindo dessa maneira, mas não resolveu. O problema continua e o pecado continua sendo cometido. Como que vocês querem que eu faça? Porque Paulo até então, ele tinha sido o fundador, do cofundador que manteve a igreja. E ele mandou Timóteo até aquela igreja para poder auxiliá-los, para poder ajudá-los, mas a fornicação e os outros pecados continuavam. E Paulo ele vai deixar muito claro que aqueles irmãos não se entristeciam com a situação a qual estava acontecendo no meio deles. E que eles permitiam que aquilo estivesse acontecendo. E por quê? Porque lá no verso 2 ele vai dizer assim: e vós estáis convencidos e nem vos haveis entristecido para que fosse tirado do meio de vós o que faz esta ação. Então o que Paulo está dizendo? Eu já escrevi outras cartas para ensinar a vocês que estão à frente agora desta igreja, que se houver algum irmão praticando um pecado tal, vocês tirem do meio de vós. Que esse irmão não seja mantido, então, dentro da igreja. Mas o que eles estavam fazendo? Tolerando o pecado. Tolerando. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é do irmão lá que está cometendo pecado. Mas o mesmo Paulo que escreveu essa carta vai dizer: não vos engane, as más companhias corrompem os bons costumes.
E o que Paulo estava fazendo aqui? Estava alertando de novo. Vocês estão deixando pessoas dessa categoria dentro da igreja. E essas pessoas podem perverter as pessoas que estão caminhando corretamente dentro da igreja. Então a questão não é só você manter o foco. A questão é você não caminhar com pessoas que são fornicadoras. Vamos lá então aqui que ele vai falar, olha. Fornicadoras, avarentas, extorquidoras, idólatras, pessoas que são beberrãos mesmo, bebem muito, caluniadoras. Então, amados, o que Paulo está falando? Esse tipo de pessoa não deve estar no meio de vocês. E por quê? Porque lá no versículo 13 ele vai falar: apartai dentre vós essa pessoa perversa. Nós já vimos na Bíblia que existem pessoas perversas. Pessoas que vêm de raiz de perversidade e que não estão expostas à mudança por meio de Jesus Cristo. Elas são tão perversas que elas já se acomodaram com o pecado e elas não querem abrir mão, muito pelo contrário, elas querem contaminar aqueles que têm se purificado desses pecados. E Paulo vai dizer aqui, claramente, são vocês que têm que tirar do meio de vocês. Não é Deus que vai tirar do meio de vocês. Vocês têm que se posicionar contra essas pessoas. Esse é o verdadeiro julgamento da igreja. O julgamento da igreja não é eu ficar falando do pecado do irmão. O julgamento da igreja é eu ver o pecado do irmão e eu, enquanto cristão verdadeiro, eu reconheço que aquilo está fora do evangelho de Jesus Cristo. E aí o que eu faço? Eu tiro do meio daqueles que são verdadeiros cristãos a pessoa perversa. Essa pessoa que tem sido caluniadora, fofoqueira, extorquista, mentirosa, fornicadora, idólatra. Sou eu que sou responsável por tirar essa pessoa da igreja. Tanto é que Paulo ele não chega aqui quando ele escreve essa carta dizendo assim: orem para que Deus tire esse irmão da igreja. Não. E ele ainda vai falar assim, olha, veja bem, ele vai dizer que o tal, quem é o tal? O fornicador deve ser entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, existe salvação? Pode ser que sim, pode ser, mas pode ser que não. Quem vai decidir isso é o Senhor Jesus. Porém, ele vai dizer, entregue, pode entregar. E por quê? Porque se a pessoa quer se manter em fornicação, quer se manter praticando pecado, uma pessoa perversa, que não quer mudança, que não visa um bom comportamento e uma conduta cristã, essa pessoa então não pode estar no meio de cristãos. E aí quando ele chega lá no verso 10, ele vai dizer assim, no verso 9 e no verso 10, ele vai dizer que nós não devemos nos ajuntar com os fornicadores. E ele vai citar outros tipos também de pecados e outros tipos de pecados que estavam sendo praticados. E ele vai falar, eu não estou falando do mundo, tá? Eu não estou falando de quem está praticando isso aqui, ó, no mundo. Olha só, porém não quis dizer com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os extorquidores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. O que ele está falando? Ele está falando só, eu não estou falando de quem está lá fora. Eu não estou falando que a questão é que você não pode estar num lugar que você precisa ir, não que você também vai frequentar esse lugar, mas eu estou dizendo assim, você foi num lugar que você sabe que tem um fornicador ali, mas você precisa ir ali para resolver algum problema, por exemplo. Eu não estou dizendo que você não vai ir lá para resolver o seu problema. O que eu estou dizendo é que você não deve se ajuntar.
Mas não estou dizendo no mundo, estou dizendo na igreja. É no meio de vocês. O problema não está lá fora, o problema está aqui dentro. E é por isso que tanta gente está saindo magoada de dentro da igreja, machucada e ferida. Porque o problema está dentro da igreja, irmão. O problema não está fora da igreja. E por que o problema está lá dentro? Porque os pastores se acomodaram no clichê. Deus é que tem que tirar. Deus é que vai tirar. Pode deixar aí que Deus tira. Sendo que Paulo está deixando aqui muito claro. Somos nós que somos responsáveis por julgar esses irmãos e tirá-los do meio de nós. Então, muita gente continua. E por quê? Porque a própria liderança é perversa. A própria liderança se contenta e não se entristece com o pecado que está sendo cometido no meio da igreja. A igreja não é mais de Deus, a igreja é de homens. Os próprios líderes são avarentos, os próprios líderes são fornicadores, os próprios líderes são extorquistas, são caluniadores. Quantas vezes o meu outro pastor vinha falar de mim, de irmãos da igreja lá que davam problema, e ele sabia que davam problema, e ele falava comigo assim: não fica andando com esses irmãos não, mas eu preciso manter eles aqui porque de certa forma eles me ajudam dentro da igreja. Olha a cabeça dos líderes como é que tá. Não, eu não posso tirar o irmão avarento de dentro da igreja ou o irmão fornicador porque ele paga o dízimo. E aí vem esses irmãos perversos que estão dentro da igreja e saem ferindo os irmãos cristãos que estão lá dentro tentando se santificar e se purificar. E é por isso, amados, que muitas vezes não se vê o amor de Jesus dentro da igreja, porque é tolerável. O pecado se tornou aceitável. Porque pagando bem, que mal tem? Complicado, né? É muito difícil você ir para um lugar onde você ouviu falar de um amor sobrenatural, onde você ouviu falar de cura, onde você ouviu falar de poder de Deus, onde você ouviu falar de tantas coisas maravilhosas, mas que você entra ali e você sai mais ferido do que você entrou. Eu, irmãos, a última igreja que eu saí em obediência a Deus, porque eu não queria sair, apesar de tudo que estava acontecendo, eu falei, não adianta, eu vou sair dessa e vou cair em outra e lá vai ter problema do mesmo jeito, porque somos seres humanos, todos erramos. Mas Deus falou comigo, eu não quero mais você aqui, eu não quero mais, você vai sair, vai para onde eu vou te levar. E aí eu fui, mas eu vou falar para vocês, eu saí tão ferida com o ministério de louvor, tão ferida, que eu saí de lá falando, Deus, eu vou para onde o Senhor me levar, mas eu nunca mais entro num grupo de louvor. Olha para vocês verem. A gente fazia reuniões esperando o posicionamento do pastor e nada era resolvido. Eram só brigas, contendas, discussão, palavrão em cima do altar. Mas por quê? O altar não é mais altar, o altar virou plataforma. Elevação. É um palco. Perdeu-se o temor dentro da igreja. Mas uma coisa eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo hoje. Você já foi machucado por alguma igreja? Ou por algum irmão de dentro da igreja? Não se frustre por causa disso. Porque lá fora existem verdadeiros irmãos. Lá fora, que eu digo, em outras igrejas você pode encontrar sim um verdadeiro irmão. A palavra vai dizer que existem amigos mais chegados que um irmão. E lá fora você pode conhecer outra pessoa, ou outra igreja, ou outra liderança que se posicione naquilo que é certo dentro da palavra de Deus.
Não desista de Jesus Cristo por causa de um irmão perverso ou uma liderança perversa que se levantou contra a sua vida. Amado, Jesus não tem nada a ver com isso. Você está entregando a sua alma para Satanás por causa de uma ferida que foi causada por outro ser humano. Não faça isso. Não jogue o encargo desse peso, do peso desses pecados que foram cometidos contra você em Jesus. Porque antes de você ter sido acometido por esses pecados, Jesus foi acometido. Porque ele, como Paulo vai dizer aqui, ele se fez sacrifício por nós. Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Ele se deu. Então, antes de afetar qualquer pessoa dentro da igreja, Jesus está sendo afetado. Porque ele morreu por todos. Mas aí eu me afasto da igreja, alegando que a igreja me feriu, alegando que foi dentro da igreja o meu problema, e portanto eu desisto de Jesus e vou voltar para o mundo. Não façam isso. Essa não é a solução. Essa não é a solução. Então, amados, essa é a verdade. Deus julga os que estão de fora, mas ele também vê os que estão dentro. E tanto é que a palavra vai dizer que o julgamento de Deus ele vai começar pelo altar. Muitos se enganam achando que Deus ele vai julgar os que estão lá fora primeiro. Não. Deus vai julgar primeiro os que estão no altar. Então, amados, se eles perderam o temor, não perca o seu temor. Se eles perderam a obediência, não perca a obediência. Se eles perderam o amor a Deus, não perca você por causa do outro. Não se deixe levar pelo pecado do outro, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele quer. E ele vai usar essas mentes perversas que estão se infiltrando dentro da igreja e estão sendo tolerados lá dentro para te tirar da comunhão com Cristo. A comunhão com Cristo, ela foi feita para que nós celebremos a festa, celebremos a Páscoa, celebremos o sacrifício de Jesus. A comunhão foi feita para isso. É para isso que foi feita a comunhão. Não desista da comunhão por causa de um perverso, ou 2, ou 3, ou 4, que estão ali no meio. Não façam isso. Então, amados, não desistam da sua salvação. Não se entreguem a Satanás. Por causa daqueles que foram plantados por Satanás para causar todo e qualquer tipo de divisão dentro da igreja. O amor de Jesus ainda é visto dentro da igreja. Eu só preciso procurar me ajuntar com aqueles que são de Deus. Eu preciso procurar me ajuntar com aqueles que são verdadeiros cristãos. Eu preciso selecionar. É isso que eu preciso fazer. O problema é que geralmente a gente entra dentro da igreja e a gente já vai procurando aqueles que são polêmicos. Aqueles que são evidentes. As estrelas da igreja. E muitas vezes não são esses que nós precisamos para caminhar ao nosso lado. Eu espero que o vídeo de hoje sirva de alerta para você. E que se você, por algum motivo, saiu de dentro da igreja, eu te digo, não desista. Porque ainda existem verdadeiros cristãos. E o amor de Deus, amados, ele não se manifesta nos perversos. Ele se manifesta naquele que já conheceu a Deus. Procure por esses. E é com esses que você precisa se ajuntar para ver e viver o verdadeiro amor de Deus. Amém? Deus abençoe vocês e que no nome de Jesus a palavra do Senhor alcance o seu coração e a sua vida
para que você se endireite nos caminhos do Senhor. Amém?